Você já pensou como conquistar a atenção do público em meio a um mar de informações que a gente tem online na internet? É justamente sobre isso que a gente vai conversar agora. Nesse videocast, a gente vai falar um pouco mais sobre redação multimídia e para nos ajudar nessa árdua tarefa, a gente recebe hoje aqui Daniele Gaspar, ela que é mestre em comunicação e semiótica, e também Jean Kaufmann, ele que é roteirista. Tudo bom, pessoal? Tudo bem, Dani, tudo bem, Babi? Tudo ótimo. Dani, para a gente começar então esse bate-papo, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória. Bem, bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite de estar aqui para a gente falar de um assunto tão importante dentro da perspectiva jornalística. Na verdade, né, além de professora, né, e mestre em comunicação e semiótica, minha primeira função, eu sou jornalista. E dentro do jornalismo, desde a época que eu me formei e atuando bem, né, nas redações, eh, a gente percebeu uma mudança drástica do jornalismo, né? O que antes a gente falava sobre jornalismo tradicional, que era aquele que ainda que seguia os leads, né, constituídos, mas pensava muito na perspectiva de do meio sonoro, quando era pensado para uma notícia do rádio, ou meio impresso, quando era pensado para uma notícia para jornal, para revista, e o meio visual, quando era pensado, né, para o telejornalismo. A gente fala que está dentro de um jornalismo clássico, digamos assim, Sim. onde tudo era muito possível de você consolidar em termos de apuração. Acontece que quando eu fui para o mercado de trabalho, eu peguei exatamente essa grande transição e uma velocidade abrupta de transformações. Então, no primeiro momento, quando eu vou para o mercado de trabalho, eu caio em agências de notícias, e aí o fact-checking, que nem tinha esse nome, né, mas a necessidade de uma apuração mais ágil era dada como uma necessidade real. E claro, sempre buscar a questão da credibilidade das informações. E de lá, né, de uma agência de notícias, eu migro um pouco para produtoras, e aí para trabalhar numa perspectiva mais corporativa dentro da assessoria de imprensa, mas ainda que seja, né, um olhar mais corporativo, você está sempre lidando com informações. E aí nessa transição de uma trajetória específica mais minha, a velocidade das transformações a partir da internet, ela muda drasticamente, né, e isso faz com que, a gente mude o canal de mensagem, onde nós tínhamos um emissor para vários receptores, né, que era, uma estrutura de comunicação clássica, né. A gente começa com a internet ter várias pessoas ao redor do mundo que são produtores de conteúdo. E aí eu acho que é quando há uma grande ruptura no mercado de produção de conteúdo, né, e há uma grande transformação do mercado jornalístico. Muito bom, Daniele. Muita bagagem aí, muita história, né, para contar para a gente. Daniele, a gente, antes de iniciar nossas perguntas do podcast, a gente trouxe algumas provocações para você, né? E aí eu gostaria que você falasse para a gente. Eu sei que você separou dois estudos de caso para a gente poder falar sobre isso, e eu queria que você falasse para a gente sobre limites éticos na utilização de tecnologias imersivas, também sobre conflito entre engajamento e acessibilidade. E, por último, não menos importante, desafios da adaptação para dispositivos. Eu acho que essas 3 perspectivas que você traz, né, como provocações, são na verdade os conflitos da atualidade do jornalismo, né. Quando a gente fala de uma construção de uma informação baseada de uma perspectiva multimediática, a gente está necessariamente pensando na forma pela qual a gente negocia o tempo todo, com a nossa audiência, com o nosso telespectador, com o nosso web espectador, com o nosso ouvinte. Então acho que o primeiro grande dilema que a gente tem que entender é que o canal de distribuição, ele foi alterado numa velocidade recorde. Se a gente, imagina, por exemplo, qual área que tem mais velocidade de transformação, eu acho que a área da comunicação realmente foi uma delas, inegavelmente. Então, por exemplo, se você faz uma pesquisa pontual no lançamento de uma revista que foi durante muitos anos, fonte de consulta e de referência nacional, como a revista Veja, quando a revista Veja ela foi colocada, né, nas bancas de jornais para os assinantes, a carta ao leitor dizia, né, na assinatura do presidente lá da editora Abril, que, a missão era fazer com que a revista chegasse, veja bem, semanalmente
na mão dos leitores do Brasil inteiro. Então, se essa era a missão de quando a revista Veja foi lançada, que não faz tanto tempo assim, Sim. é lógico que a gente está falando, né, da década de 80, né, do século passado, mas numa perspectiva histórica de comunicação, nem faz tanto tempo assim, a gente vê como o canal da distribuição mudou. Porque hoje em dia, basicamente, aonde está a informação em termos de distribuição? Essa é a grande pergunta. Porque quando você fala do limite ético, quando você fala de acessibilidade, você também tem que levar em conta o canal e o meio que te leva para isso. Então, se eu, por exemplo, não tenho um dispositivo móvel, eu vou estar isolado das informações. Mas qual informação é essa que você vai buscar? Hoje em dia a gente sabe que a distribuição ela está concentrada no um controle, o poder nas big techs. Então, ainda que eu tenha, como jornalista, um canal de veiculação do meu texto, que é uma propriedade intelectual, essa que foi checada, que teve uma relevância, né? Sim. Eh, as redes sociais, elas funcionam muito mais. São mais ágeis. São mais A ágeis. mensagem chega mais depressa, né? Sim, porque ela é compartilhada entre grupos e essa segmentação ela define certos limites, entendeu? Então, por exemplo, o algoritmo tem uma função imprescindível nesse sentido. Se eu todo dia de manhã, né, coloco ali no meu buscador, se eu quero todo dia de manhã, por exemplo, saber do meu horóscopo, né, tô pensando aqui, o meu algoritmo vai ler que todo dia eu vou colocar lá Capricórnio, Capricórnio, Capricórnio. E aí ele vai me entregar. E ainda que eu busque uma informação mais precisa, o algoritmo me lê de uma outra forma, diferente, por exemplo, da revista, ou diferente, por exemplo, dos jornais, em que eu recebia um catálogo de informações em que eu decidia, eu fazia uma curadoria. Agora a curadoria ela é pensada a partir da sua navegabilidade. E isso a gente acaba criando uma questão das bolhas, né? Porque, como você falou do algoritmo, por exemplo, Instagram, TikTok, ele se alimenta daquilo que você alimenta ele. E é engraçado que hoje em dia qualquer rede social, qualquer aplicativo pede permissão para ouvir a sua conversa, quando você está instalando ali. E aí você começa a falar, porque eu quero. Vou ir para academia. Dá 2, 3 dias, o algoritmo vai começar a te mandar coisa de academia. Aí você para um pouco. Ele vai sempre te alimentar com aquilo que você mesmo busca. E como a gente está com o celular o tempo inteiro, e o tempo inteiro está conversando ali, é como se a gente realmente tivesse um Big Brother, né? Como Exato. diria o George Orwell, assistindo tudo que a gente está fazendo e pensando em tudo e alimentando a gente com aquilo que a gente quer ser alimentado. Tem um fato muito interessante que o TikTok na China, o algoritmo funciona de um jeito completamente diferente do que ele funciona no resto do mundo. Enquanto para o resto do mundo, o TikTok ele é muito mais um mecanismo de diversão e de perda de tempo, digamos assim, entre aspas, na China, o algoritmo funciona para incentivar as crianças a estudarem. Porque o governo chinês, com todas as restrições que eles têm com a internet, só aprovaram o aplicativo Uhum. se ele fosse feito dessa forma. Uhum. Então, Gé, eu acho que isso é uma realidade que nós jornalistas temos muita dificuldade de poder desbravar. Porque, na verdade, o que a gente está falando aqui é de que nós temos produtores de conteúdos espalhados pelo mundo, mas eles não são jornalistas. Quando a gente discute os princípios éticos, a checagem, a credibilidade, a relevância da notícia, são funções nossas, dos jornalistas, antes da gente publicar um conteúdo. O que a gente está falando aqui, nessa perspectiva desses limites, é como que esse conteúdo, às vezes, ele pode aparecer de forma segmentada, fragmentada e ele provocar reflexões que são muitas vezes vazias e sem fundamento. Então, Babi, voltando à sua provocação inicial, quando você falou da perspectiva dos limites éticos, quando você falou da perspectiva de produções de conteúdo mais imersivas também, eu lembrei de dois estudos não, eu lembrei de duas produções jornalísticas de relevância nacional bem recentes, que eu acho que vale a pena a gente destacar. Uma delas chama-se Projeto Querino. Projeto Querino foi uma iniciativa de dois veículos de comunicação consolidados, da revista Piauí e também da Rádio Novelo, em que eles convidaram 40 jornalistas, na sua maioria negros, para falar de uma perspectiva afrocentrada da discussão da história do Brasil.
E esse conteúdo jornalístico, né, muito interessante, ele não só foi publicado na revista mesmo Piauí, como ele foi também colocado online, pelo próprio veículo de comunicação, e ele também teve uma transposição para o sonoro, né? Então a gente vê também esse projeto se materializar nas ondas sonoras, né, no formato sonoro, no formato podcast, por episódios, na Sim. voz do Tiago Rogero, que é um jornalista investigativo e também muito interessante nessa perspectiva. Ganhou o prêmio Vladimir Herzog, né, de relevância nacional, e o conteúdo ele discute muito essa perspectiva de quem eu sou, quem somos nós nesse Brasil, fala de feridas importantes com relação a todo o processo de escravidão, toda a perspectiva de um racismo estrutural muitas vezes invisível e que são Sim. pautas nacionais nos dias de hoje. Então é interessante também a gente pensar nessa produção jornalística que tem, na verdade, formatos distintos de se manifestar e que podem chegar aí, né, à audiência, seja ela qual for, de uma forma muito interessante. Perfeito. Professora, a gente vai entrar agora, então, na parte das perguntas que a gente selecionou aqui para fazer para você sobre o tema, né? E aí, eu, assim, de cara, já queria saber como você estrutura textos para plataformas digitais, visando otimizar a clareza e a eficácia da mensagem, porque tem muito isso, né? A pessoa escreve de uma maneira, o outro entende de outra forma, e aí a gente tem que amarrar ali o tempo inteiro de maneira que fique muito clara. É, saber escrever é o nosso ofício e a gente tem que saber escrever para diferentes formatos. Estou Sim. falando com E um diferentes publicitário públicos. aqui. Exatamente, né? Então, diferentes formatos. Então, por exemplo, o que eu costumo falar para os meus alunos: o primeiro grande segredo, que não é segredo para nenhum, é períodos curtos. A gente tem que escrever esses períodos curtos. E o que que são períodos curtos? São frases enxutas, sucintas, né? Diretas. Entender que uma pausa não é uma vírgula, obviamente. Estou Sim. fazendo uma caricatura aqui, mas a ideia é que através de frases curtas e períodos curtos, você tem mais assertividade na sua intencionalidade do que você quer comunicar. E aí, obviamente, nessa perspectiva de textos curtos, você precisa adequar a linguagem ao veículo. Sim. Então, aqui, né, se a gente fosse fazer um roteiro desse momento de agora, a gente tem uma elencação de informações, mas o conteúdo a gente domina. Agora, se fosse um podcast que nós iríamos gravar num formato jornalístico, aí é um outro tipo de roteiro. Aí nós precisaríamos escrever, mas pensando que nós iríamos falar aquilo que escrevemos. Entende? Sim. Que é uma adequação de linguagem? Sim. A mesma coisa acontece também para as plataformas online, né? Que são, muitas vezes, com uma linguagem muito mais fluida, que permite com que o nosso olhar fomente uma navegabilidade dentro desse ambiente, né? O ambiente de espaço que numa revista impressa, no jornal impresso, ele era controlado por uma dimensão espacial. Então, na experiência jornalística clássica, era quantos caracteres eu tenho, né? É verdade. Quanto que eu tenho que tirar, quanto que eu tenho que colocar. Tinha que Primórdios- caber ali, tinha que os caber primórdios, ali. A gente indo pra internet, os primórdios do Twitter, 144 caracteres. É Exato, verdade. Mas exato. você tinha que pensar exatamente que você queria escrever com 144 caracteres. Então você tem um limite aí, né? E o Sim. limite do audiovisual clássico, que é o telejornalismo, era a duração. Sim. Então você não tem um limite espacial, mas você tem um limite de duração temporal. Então, quanto tempo a matéria tem que ter? Mas a matéria é maravilhosa. Eu tenho aqui fontes importantíssimas, mas tem que enxugar, tem que ser E até o sucinto. texto da TV você consegue contabilizar. Quando você escreve, você vai fazer aqui uma tabela. Aí desse lado aqui, você vai pôr só o que você vai falar mesmo. A parte que você vai falar. Você vai escrever tudinho. Vai escrever em caps, times, tamanho 12. Cada linha daquela equivale a 2 segundos. E assim a gente calculava o tempo que ia ficar aquela matéria. Sim, hoje isso Era ainda acontece, exatamente Babi. isso. Isso ainda acontece. Isso é uma competência técnica, né, ligada Sim. a um meio de comunicação muito específico. Agora, quando a gente fala da multimídia, engana-se pensarmos que a gente está falando apenas de web,
Porque dentro da multimídia a gente tem diversos formatos. Sim. Verdade. E um formato que hoje em dia tá ganhando muito destaque, por exemplo, são jogos. Tem cada vez mais anúncio e cada vez mais mensagens É sendo passadas dentro verdade. de jogos. E que muita gente não encara isso como um formato porque, por ser muito. Não é que o jogo não é novo, né? Jogos de videogame não são novos, né? Mas o formato Mas que o ele vem formato que sendo ele feito. vem sendo apresentado ao público é muito recente. E aí, assim, como o boom da internet, a gente tem que começar a se adaptar a esses novos meios. Recentemente, eu gosto muito desse âmbito de jogo. Uma das maiores empresas de jogos do mundo, que é a EA Games, está começando col- a pensar anúncios publicitários dentro do jogo de Battle Royale deles. Que é aqueles jogos de tiro de mata-mata, né? Que entram 60 jogadores ali e o último time que ficar vivo ganha. Imagina, dentro de um jogo extremamente volátil e rápido, você vai ter anúncio. Como que isso vai funcionar? Então, assim, mas uma das maiores empresas do mundo está fazendo. Então, logo, isso vai ser não vai ser uma novidade, isso vai ser uma realidade. Então, encarar os multimeios para além da web, eu acho que é uma dica que os nossos alunos precisam estar com a cabeça aberta para ela. Isso no jornalismo, ele de uma certa forma já é uma realidade quando a gente faz arquitetura da informação da notícia. Então, quando você pensa um desenho de notícia multiplataforma, a gente já pensa na institucionalização de vídeos, de infográficos, de você, de repente, colocar uma sonora específica ali de um especialista, como se fosse um box, né? Saiba mais. Então, essa perspectiva de uma arquitetura da reportagem pensada para a web, mas que também ela pode e deve, na verdade, se irradiar para outras mídias, já é uma realidade dada. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na constituição desse desenho de notícia, a gente já pensa dessa forma. O que é interessante a gente pensar é quais são as tendências. Porque dentro das tendências a gente tem essa perspectiva de um conteúdo interativo. Você trouxe o Sim. exemplo da publicidade, agora Uhum. eu trago aqui para o jornalismo. O conteúdo interativo, né? Então, por exemplo, um quiz ali, se a reportagem fosse com relação à perspectiva de quem somos nós, uma notícia com relação, por exemplo, aos últimos dados do IBGE, né? Por que não fazer um quiz interativo que pudesse provocar o outro, né, a acertar as informações? Isso é interessante também, porque é Sim. mediado por algo real que poderia fortalecer. Então, no jornalismo, a gente tem verificado a perspectiva de conteúdos interativos, multimediáticos, como uma tendência de construção. E aí a importância da gente se conectar com os nossos colegas, né, inovadores da comunicação, porque aí a gente precisa de outras frentes, né, de profissionais para dar conta desse Dessa design de notícia, demanda. né. Perfeito. E agora eu tenho uma pergunta para vocês dois, para você e para o Jean. Quais são as principais estratégias utilizadas para interagir diferentes formatos de mídia, como imagens, vídeos e áudios, em seus conteúdos digitais? Posso começar, Por Dani? favor. Como roteirista, né, eu não posso fugir muito da questão da narrativa. Eu acho que o principal nessa questão toda, e aí a Dani pode completar ou discordar de mim sem problema nenhum, é a gente está juntando várias formas de passar informação, como você falou. São os áudios, são vídeos, são imagens. Então, tem que ter uma forma narrativa para isso. Essa história tem que ser bem contada. Ela Sim. tem que ser bem escrita e ela tem que ser bem contada, porque são coisas diferentes. A gente acaba confundindo, uma história bem contada é uma história bem escrita, nem sempre. Uhum. Então, se uma história ela foi bem escrita e ela está sendo bem contada, ela vai manter a atenção de quem está assistindo ou de quem está lendo. Por exemplo, vou citar o que a Globo vem fazendo muito no Globoplay ali com daqueles documentários que tem o da Marielle, tem o do Covid e alguns outros, né? É uma narrativa, uma super reportagem, várias mídias ao mesmo tempo, mas a narrativa dela é muito bem escrita, que te instiga a ficar ali querendo ver o episódio inteiro. E tem os pontos certos que puxam no seu emocional, que puxam naquele seu ponto que às vezes você não queria nem que você nem não queria e não imaginava que aquele assunto fosse trazer, mas porque ela foi bem escrita e ela foi bem contada. E aí com todos os artifícios que o audiovisual permite, né? Mas, pra mim, eu acho que a chave é a narrativa bem construída.
Nesse sentido, jornalismo e publicidade se aproximam muito, porque a Sim. gente está falando de storytelling. E ainda que a gente, eventualmente, trabalhe perspectivas distintas dentro de um conceito dentro de um formato de notícia, precisa ter um bom storytelling. E aí a gente começa já a olhar eh, grandes reportagens de jornalistas consolidados no Brasil e também internacionalmente, que têm o seu próprio DNA de storytelling também. Uhum. Então, isso é uma questão dentro da profissão, e aí os nossos alunos também, que se sintam provocados a isso. Escrever é uma tarefa árdua. Escrever imaginando imagens é uma tarefa mais difícil. Escrever imaginando imagens e pensar na conexão através de dispositivos interativos, de perspectivas gamificadas e de realidades imersivas e em diferentes formatos é um desafio ainda maior. Agora, com o tempo, né? Que nem andar de bicicleta, com o tempo você vai ficando Vai fera ficando no no assunto, sangue vai já. ficando exatamente. E isso acaba parecendo que é algo natural da profissão. Só que, na verdade, não. É uma competência técnica que você precisa realmente desenvolver. E, para tanto, uma vez que você já se apropriou desse repertório, você precisa fazer a sua lição de casa, né? Então, você precisa voltar lá para o seu compromisso de cidadania, né? Você precisa voltar lá para seguir a relevância do fato, a pluralidade do diálogo e das informações, ainda que você faça um storytelling, sobretudo envolvente, instigante e que conecte, né, aquele assunto, aquele enfoque que você decidiu editorialmente trabalhar com o propósito de. Muito bom. O Posso contar Pode. Eu ia um pedir para caso? vocês trazerem exemplos, né, você deu 2 exemplos aqui, você falou lá da Globoplay, da Marielle e tudo mais, e aí eu ia ver com a Daniele, aí vocês combinem aí, se você fala primeiro, ela traz o exemplo depois, mas eu ia pedir para você trazer, assim, na sua visão, na parte jornalística, exemplos que a gente conhece, enfim, que tem repercussão, nacional, que a gente já possa ter visto em algum lugar, de uma narrativa bem construída, assim, justamente sobre essa questão que a gente está falando da interação aí entre os formatos. Eu gosto muito de uma reportagem, de podcast chamada Praia dos Ossos, que é assinado pela Rádio Novelo. É uma reportagem extremamente, atual do ponto de vista de feminicídio, mas que discute um caso específico. Então, através de um assassinato que ocorreu de um, né, de uma personalidade que era conhecida, né, no Brasil, como que isso se desenrolou através do julgamento daquele, né, Sim. que assassinou ela no momento ali específico, e como que esse julgamento, que naquele momento, naquele momento histórico do Brasil, ele foi, absolvido, e como que hoje em dia ele jamais seria absolvido em função de defender a sua própria honra, né. Então, o Praia dos Ossos é um exemplo que você, aluno, pode buscar né, facilmente aí, está aberto, produção da Rádio Novelo, que traz a partir de um fato, uma discussão que tem uma importância e uma pauta que é nacional. E aí é muito interessante, porque além de ser um episódio, né, desculpa, uma grande reportagem dividida por episódios, são 5 episódios, você tem jornalistas que vão até os locais no dia de hoje para buscar essas informações. Então você tem, por exemplo, a sonoridade da praia, porque o assassinato ocorreu numa casa de praia. Você tem, por exemplo, a sonoridade do julgamento, porque as jornalistas recorreram às fitas de gravações. Você tem, por exemplo, a tentativa da busca de uma entrevista da fala da vítima. Então, há uma imersão que só muitas vezes o som pode nos ajudar a fazer, e uma fabulação que provoca a audiência a despertar tudo isso. Então, é muito interessante. E para finalizar, que eu já passo aqui a bola para o nosso colega, isso não ficou só nas ondas sonoras. Então, você também consegue acessar Praia dos Ossos online. E você consegue acessar os documentos e, sobretudo, a trajetória que essas jornalistas fizeram para construir a grande reportagem. E aí você tem uma perspectiva de verificação e de credibilidade da notícia maravilhosa. Porque ainda que tenha sido um fato que aconteceu há décadas atrás, ele continua sendo Atual. atualmente
É uma pauta. imprescindível. Aí você começa contando do micro, assim, de uma história em específico e parte para um macro, assim, pra uma coisa. Exato. E o storytelling traz, né? Então, quem foi essa vítima? Aí constrói quem ela era, a perspectiva das relações que ela se estabeleceu, porque ela era uma pessoa pública. E aí também vai criando um momento de empatia com o público. Sim, as pessoas E vão se faz essa identificando. ideia do storytelling que a gente estava Criar conversando. conexões, né? Exato. Perfeito. Assim, como eu tinha comentado, a questão do. Eu gosto muito desses documentários da Globo. Eu acho que, sem fazer Merchan. merchan, fazendo merchan, por uma questão de que eles abordam muito bem essa questão do storytelling, como a Dani tá falando, e como que eles conseguem elencar os elementos de tudo que eles já fizeram para aquele caso. Por exemplo, quando a gente fala do Covid, tem o documentário lá do Covid, da época do desenvolvimento das vacinas. Eles vão à Rússia para tentar entrar no laboratório lá da Sputnik, eles vão no Butantan, eles falam um pouco das vacinas da Moderna e da Pfizer, da Coronavac também, e de uma vacina indiana. E todo o material que eles produziram para as reportagens que saíram no jornal, que saíram nos meios eletrônicos deles, estão presentes de alguma forma ali dentro do documentário. E aí, corroborado com falas de especialistas que, às vezes, aquilo que a Dani falou no início, não conseguia no tempo da matéria de colocar, mas, assim, eles tiveram o contato com a pessoa, por que iam desperdiçar aquele material? E aí, tiveram a oportunidade de usar dentro desse documentário, que é uma super reportagem. Acho que é mais ou menos isso também, ali uns 5, 6 episódios. Eu acho muito interessante. Não quero ver nada do Covid. Veja esse do Covid especificamente, porque é uma aula de jornalismo e é uma aula de roteiro também, sabe? É muito bem construído. E o que eu ia pedir para falar um pouquinho é uma dica, puxando um ponto que a Dani falou mais uma vez, que é da tarefa de escrever. Quando eu estava na faculdade, há alguns anos atrás, por mais que eu tenha feito publicidade, eu sempre fui muito da área do jornalismo. Eu acabei escrevendo muito. Eu fui redator muito jovem. Eu escrevo todos os dias desde 14 anos. Então, escrever para mim é uma tarefa diária. E isso me ajudou muito a enfrentar alguns desafios. No meu primeiro estágio numa redação, era uma agência de publicidade, mas que tinha um núcleo de redação jornalística. Viraram para mim e falaram assim: Jean, você tem que escrever um texto sobre cimento asfáltico. Eu não fazia ideia do que era cimento asfáltico até aquele momento. Assim, vou falar o quê? Não vou escrever? A gente vai estudar, vai pesquisar, vai fazer o texto ali. Mas se eu não tivesse o hábito de escrever já há alguns anos, eu acho que eu não teria conseguido fazer aquele texto. Provavelmente não foi o meu melhor texto, mas o ponto aqui não é esse. O ponto é, gente, escreva. A gente, enquanto profissional da escrita, e aí seja publicitário, qualquer um da área de comunicação, pessoal do cinema, escreva. A gente precisa escrever todo dia, porque a gente não pode esperar a inspiração. Eu acho que tem muito de quem trabalha escrevendo, eu quero escrever quando eu estiver inspirado. Não, deixa a inspiração para você escrever Exato. a sua obra-prima, seu masterpiece. A gente na redação tem uma máxima que é a inspiração e o deadline. Sim. É verdade. E aí, muito. quando você tem um repertório constituído, que eu acho que é isso que a gente está conversando, né? Quando você tem a prática você consegue desenvolver. Eu acho que os alunos costumam me perguntar assim, mas como que eu faço para começar? Como eu posso ter essa excelência de escrita, né? Ler, primeira coisa. Você tem eu que ia ler. falar. Uhum. Você tem que ter essa fluidez de leitura, você tem que ter. E ler tudo, né? Mas não leia só rótulos, não leia só conteúdos online. Você tem que ler realmente muitas coisas para você entender o formato e a linguagem. E a primeira coisa que eu acho que você tem que pensar quando você é desafiado, né, a uma escrita, é assim: para quem eu vou escrever e para qual é a finalidade disso? Sim. Porque aí, quando você consegue entender o formato, você vai adaptar a sua linguagem. E esse é um processo de uma competência técnica. Não Sim. tem nada a ver com inspiração. Uhum. Precisa limitar, né? Você precisa adequar as É. palavras, o formato, a duração, o espaço, enfim, né? E eu acho que essa é a grande habilidade daqueles que têm excelência na fluência da palavra escrita. Porque a palavra escrita, ela é feita também para ser lida. Ela é feita para ser, obviamente, ouvida. Então, para ela, né? A gente fala tanto de storytelling, né? Que é tão legal. Esses dias, eu tenho uma filha pequena, e esses dias eu me deparei com algo muito incrível, que era uma contadora de histórias infantis. Que
É de uma fabulação, né, de envolvimento e de uma narrativa, que é outra coisa, não é dentro Sim, do mundo jornalístico, né, que é outro envolvimento. Então, é um exemplo de um formato diferente, envolvente, de storytelling, mas que tem um público definido, e que tem um jeito de se tornar realidade também. sim, e bem lúdico, né. Na minha época a gente tinha Bebedrã. Mas vamos lá, voltando aqui para a pauta, né, eu queria saber como vocês adaptam o conteúdo para garantir uma experiência consistente em diferentes dispositivos eletrônicos. Bom, a gente tem que pensar para onde que vai, esse conteúdo ou esse conteúdo de notícias, né. A gente tem que pensar como é que para que isso vai, quanto tempo ele vai ficar projetado. Isso hoje em dia não é algo difícil de se fazer, na verdade, porque a gente sabe, por exemplo, que o Instagram, ele é muito mais visual do que sonoro, né, apesar dele, né, recentemente já oferecer, outros tipos de upload de materiais, mas a gente sabe que certas mídias têm um desenho e tem uma inserção específica. A questão, na verdade, que eu acho que é mais frágil do ponto de vista jornalístico, é qual é o microconteúdo que você vai colocar para a mídia. Porque esse microconteúdo, ele pode estar descontextualizado. Vou dar um exemplo. Recentemente a gente teve o falecimento da Rita Lee, uma cantora, né, Sim, nacional, incrível, né, enfim. E a gente teve vários veículos de comunicação que noticiaram sobre ela, né. E obviamente quando você noticia, né, a despedida de uma pessoa com a relevância que ela tem, você vai contar um pouco da trajetória dela. E Rita Lee, não só em suas entrevistas, mas inclusive nas suas obras autorais, sempre deixou claro a sua ligação, muitas vezes, dificultosa, né, com as drogas, né. Ela sempre deixou muito claro isso, como que era complicado para ela, como foi difícil, como que ela conseguiu repelir, como que ela conseguiu se encontrar durante todo esse processo. E aí um veículo de comunicação super consagrado, assim, fez alguns posts específicos, só que eles publicaram como microconteúdos. E um desses microconteúdos foi falando da relação delas com as drogas. E aí, olha só, alguns usuários pegaram esse microconteúdo e falaram: "Olha, esse veículo de comunicação está tratando desta forma essa cantora". E não era isso, porque isso era um microconteúdo dentro de um contexto muito maior. Que, obviamente, os usuários, né, das redes se apropriaram, sim. porque foi publicado de forma descontextualizada. Então, a gente tem, na verdade, um mapeamento fácil hoje em dia de se entender, para estabelecer diversos formatos com diferentes mídias, mas dentro do jornalismo, você tem algo que pode ser extremamente valoroso ou extremamente prejudicial. Vamos para o exemplo, né, da situação de racismo de Vini Júnior, né. Quando você posta uma notícia dessa e a forma pela qual ele se colocou posteriormente, né, eh, de cara limpa, realmente enfrentando, né, a situação, a gente pode ter esse post como, algo que foi da agenda nacional, então estava em todos os veículos de comunicação, mas ele também era relevante para aquele usuário, né, que muitas vezes se vê, eh, que ainda menino ou ainda jovem, mas se vê ali no Vini Júnior, na sua trajetória, e reposta isso como assim: "Estamos com você". E ao mesmo tempo também esse repost pode ser, né, de um usuário de uma visão extremamente radical e distópica dessa situação. Então, a gente tem esse como produção de conteúdo jornalístico, a gente tem essa possibilidade de expansão em outras, mas a gente tem esse ponto do microconteúdo sendo colocado e muitas vezes descontextualizado. Precisa tomar muito cuidado, né. Até porque é um grande número de pessoas que recebe esse conteúdo e cada um vai interpretar, e a gente volta naquilo, de uma maneira, né. Tem É, pessoas mais instruídas que já vão saber que, não deve ser bem isso, é só um microconteúdo que ficou ali fora do contexto, e outras pessoas que vão levar isso muito a sério e vão replicar, né, nem às vezes nem foi a intenção do veículo ou de quem colocou ali, mas as pessoas vão entender dessa forma e vão replicar. eu concordo plenamente com o que a Dani falou. E a gente volta na questão da bolha e a questão do algoritmo, porque às vezes vai ser uma fala fora de contexto que vai ou causar um grande impacto positivo ou negativo, porque foi exatamente isso, fora de contexto.
o contexto é muito importante, essa questão do microconteúdo, e quando a gente tira esse contexto e às vezes essa única fala vai mudar completamente a figura, e então eu acho que esse é o principal ponto de atenção. Porque, querendo ou não, realmente é muito fácil hoje em dia se produzir conteúdo de uma única vez para diversas plataformas. Se às vezes você vai fazer uma adequaçãozinha aqui, outra ali, mas não vai mudar a estrutura, digamos assim. Tô dizendo quando a gente vai mais pro lado da rede social, né? Não tô dizendo. Vamos supor, vamos pegar uma. Tipo, Pegar um, Twitter, Instagram. Instagram, TikTok, você vai mudar um pouquinho ali É, só para fazer uma adaptação àquela rede, mas você não vai mudar a estrutura Exato. do textual em si. Diferente da gente for fazer uma chamada para uma matéria para levar para um site. E é muito importante deixar claro para os nossos alunos, apesar de parecer óbvio, mas reforçar, as Big Techs não são produtoras de conteúdo, elas são distribuidoras de Sim. conteúdo. Né? Então, na verdade, a gente está falando do processo de produção e do processo de distribuição. Voltando aqui ao exemplo da Veja que eu dei, né? Que o desafio era chegar em todos os lugares do Brasil semanalmente, a gente está falando de um outro tipo de agilidade que acontece hoje Que em às dia. vezes é minuto a minuto. Sim, As tragédias no Rio Grande do Sul, a gente consegue acompanhar em tempo real hoje por causa dessa questão de difusão que a internet, que as redes sociais trazem pra gente. uhum. é isso, gente. E agora, então, passando para o último tópico aqui dessa nossa pauta de hoje, eu gostaria que você contasse para gente quais tendências recentes de redação multimídia você considera mais impactante para engajar o público nas plataformas digitais. Eu acho que a gente já falou de algumas delas, né? Microconteúdo é com certeza uma delas. A perspectiva também da acessibilidade digital, eu acho que é algo que precisa olhar para isso também. Uma outra perspectiva que é interessante é a gente pensar no SEO multimídia, né? Como que a gente pode, na verdade, estabelecer, porque os algoritmos a gente pode traçar de diversas formas, mas você ter realmente um SEO de multimídia é algo que realmente está em construção quando a gente pensa. E eu acho que você buscar, como produtora, né, de conteúdo jornalístico, um storytelling visual. Porque a gente fala muito da construção de um storytelling, né, através das narrativas, mas quando a gente amplia um storytelling pensando em roteiro, quando a gente amplia o storytelling pensando nesse desenho, né, multimídia, a gente está falando de algo que talvez seja muito mais complexo nessa organização da informação. Então, isso de fato é uma tendência e cada vez mais no mercado jornalístico estamos contratando, né, designers que tenha uma afinidade com a produção de conteúdo e que consiga entender na construção dessa perspectiva. Agora, acho que uma outra coisa interessante da gente pensar é como que essas tecnologias imersivas, elas também podem fomentar a intencionalidade da notícia. Então, você comentou agora há pouco sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Recentemente, a BBC Brasil publicou uma reportagem chamada Cronograma da Tragédia, Cronologia da Tragédia, desculpa. E é muito interessante porque vai no dia 1, no dia X, e vai avançando até, por exemplo, a gente está nos dias de hoje que ainda está em processo. E essa cronologia da tragédia, ela não é só uma sucessão de acontecimentos, ela também tem uma perspectiva visual em que a gente, como espectador, como audiência, vai entendendo que aquilo vai se intensificando por conta da volumetria, né? Então, isso é muito interessante, porque isso é uma ideia fina na estética da reportagem. Sim, eu vi inclusive, foi na internet mesmo, esses fragmentos, né, que as pessoas repostam. Um repórter, eu acho que foi esse repórter da BBC, tinha um vídeo dele, mas ele no estúdio, como se ele fosse o âncora, e aí ele foi anunciar a reportagem. E nessa cabeça, né, nessa apresentação da reportagem que ele fez, eles jogaram no Chroma a a questão da volumetria, né, conforme ele ia explicando antes dele chamar a reportagem, e aí no final você já conseguia ver que a água A estava dimensão, né? devia ser aquele croma Sim. infinito, aquela coisa enorme, e aí ele ficou pequenininho no meio daquela aguaceira toda, assim. Então, E isso aí é uma estratégia extremamente interessante do ele ponto de fez isso no vista estúdio. do impacto, né? Do impacto da notícia, né? Porque quando você define lá o que, quando, onde, homem, por quê,
Ali você está falando da dimensão da tragédia, né? De como que isso, na verdade, representa em termos quantitativos. Então, isso é muito interessante, né? Acho que, aí mais uma vez, voltando pro lado publicitário, tela. A gente vive hoje cercado por tela. Então, se a gente consegue, de alguma forma, ser atrativo, a concorrência é muito grande quando a gente está falando de informação num celular. São diversas redes sociais, são diversos aplicativos, então tem que ser atrativo. Isso que a Dani falou de ter cada vez mais um design atraente, uma narrativa visual, isso é fundamental, porque você precisa ganhar a concorrência que é praticamente infinita, que como a gente tem falado aqui, todo mundo pode produzir conteúdo. Todo mundo hoje em dia, com a internet, tem essa... E com o advento do celular, né? Com a popularização do celular e dos aplicativos que facilitam você a editar um vídeo, a fazer um texto mais rápido. Todo mundo tem essa capacidade, então cada vez mais a gente vai ter informação. Então, como é que vai atrair essa atenção? É de jeito visual. A gente ainda era uma espécie que é muito visual. Então, quanto mais atraente for visualmente, é claro que a narrativa do texto tem que ser atraente também, porque não adianta ser só bonito, mas se a história não está sendo bem contada, como eu falei no início, mas é entender isso, esse casamento. Aí eu venho agora o Jean roteirista. É quase como fazer uma micronovela, uma microsérie ali dentro de 1 minuto, para poder realmente atrair a atenção do espectador, porque todo mundo virou telespectador hoje em dia. Antigamente a gente tinha os ouvintes no rádio, tinha os telespectadores na TV, os leitores no jornal. Hoje em dia todo mundo é telespectador, porque a gente ouve o rádio no celular, a gente lê o jornal no celular e a gente vê a televisão no celular. Então a gente acabou englobando numa única categoria, né, diversas audiências, e aí voltar naquela questão, conhecer o público-alvo. É muito importante a gente conhecer para quem e em qual veículo a gente está escrevendo, para poder somar isso tudo e deixar o mais atraente possível para o nosso público final. E a gente começou esse podcast falando exatamente da ruptura, né? Então, se antes nós tínhamos uma disputa de veículos de comunicação com veículos de comunicação, agora a gente não disputa entre veículos de comunicação, a gente disputa com as pessoas que produzem conteúdo. Agora, em termos de audiência. Mas o que a gente precisa realmente entender quando a gente fala de redação jornalística, né, multimídia, a gente tem que entender que somos jornalistas produzindo conteúdo. Então, a gente precisa ter um storytelling voltado para as técnicas jornalísticas de apuração. Então, isso é muito importante a gente sempre lembrar. Porque, eu disputo conteúdo com meu vizinho, mas ele pode ali ter uma audiência maior, ter uma visibilidade maior, ter um engajamento maior, mas qual é a intencionalidade daquela produção? Né? Qual é a perspectiva daquela relevância? Então, nós, jornalistas de redação multimídia, a gente tem uma relevância e um compromisso social e cidadã com a distribuição e com a apuração da informação. Perfeito. Pessoal, é isso. O nosso bate-papo está muito agradável. Eu tenho certeza que se a gente ficasse aqui mais algumas horas, a gente falaria muito mais sobre esse assunto, que tenha coisa para falar sobre isso. Mas a gente precisa encerrar o nosso podcast. A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito, Dani, pela sua participação, por prazer. contribuir com a gente aí, com toda essa bagagem profissional que você traz, né? Jean, também quero agradecer muito a você, que também contribuiu a beça aqui para o nosso podcast, trazendo muita informação. E Agradeço a participação e aprender com a Dani é sempre um prazer. é sempre um aprendizado. A gente está aqui, só estamos mediando, participando e aprendendo o tempo todo. E a você que ficou com a gente até o finalzinho desse videocast, eu espero que você tenha aproveitado as dicas, que esse bate-papo tenha contribuído para o seu aprendizado, para o seu estudo. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se reencontra numa próxima oportunidade.